Olá, eu sou Andressa Mota, jornalista, estou apresentando o podcast Meg Show e agora eu vou conversar com Marcelo Marino, da Alutal Controles Industriais. Eu quero te agradecer, Marcelo, primeiramente, por você ter aceitado o nosso convite e eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse da empresa. Ok, Andressa. Primeiro eu agradeço essa oportunidade, né, de estar falando um pouco de mim e um pouco da empresa também, né, no evento da Mac Show. E eu sou Marcelo Marino, eu sou gerente de produtos da Alutal hoje. Eu trabalho já há 30 anos no mercado, estou na Alutal há 10 anos. Então, A Alutal é uma empresa de instrumentação industrial, mas onde ela nasceu? a Alutal, ela nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo, Aham. né? Tem 30 anos, completou 30 anos esse ano. Ela nasceu no ramo de instrumentação dedicada à temperatura, tá? O proprietário da empresa hoje é o Guilherme Franciulli, né? Juntamente com Gabriela Devisati e Diego, são os que levam a empresa em frente, tá bom? Uhum. E como que funcionam esses sensores de temperatura? Tá. Sensores de temperatura, primeiro, falando um pouco da história, né, da Lutal. Aham. A Lutal, ela nasceu em Sorocaba, como eu venho dizendo, e quem desenvolveu essa empresa, criou essa empresa, foi o pai do Guilherme Franciulli, né? E ele já fabricava alguns sensores de temperatura de forma artesanal. Esses sensores foram se desenvolvendo tecnologicamente e hoje a Lutal é uma líder do mercado nessa fabricação, tá? Esses sensores, basicamente, eles são produzidos com um tipo de um sensor metálico, fio elétrico que tem sensibilidade à variação de temperatura, né? Uhum. Então, assim, para não ser muito específico, para que o público geral entenda, então a gente tem sensores fabricados eletricamente e eletronicamente, aonde a variação dessa eletricidade aí é convertida em temperatura, tá? Numa informação de temperatura. Então, você tem os desafios desde as aplicações mais simples até as mais complicadas. Existem também fabricações de poços. O que é um poço? É um onde você faz um tubo e esse tubo vai proteger o sensor de temperatura, né? Esse sensor de temperatura pode ser um PT100, um termopar, e aí existem variações de termopares tipo K, tipo vários tipos. E ele fica dentro desse poço. Esse poço para que serve? Para proteger ele dos efeitos do processo. Porque às vezes o processo é tão agressivo que pode danificar o sensor rapidamente. Uhum. E o que a Lotal preza e o fabricante sempre pensa é em quê? Em durabilidade do equipamento. Aham. Então a gente precisa ter essa certeza, tá? E aí esse sensor ele mede o nível do reservatório? Não, esses sensores de temperatura, a gente tem uma divisão da parte de nível também. Aham. É possível você, através da temperatura, saber o nível. Uhum. Os de temperatura vão medir a temperatura do processo. Aham. Por quê? Um dos indicativos que a gente tem de qualidade de um produto, de um líquido, quando eu falar um produto, às vezes assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem um produto alimentício, um líquido, um combustível, e uma das variáveis que você tem de garantir a qualidade desse produto para o seu cliente seria através da temperatura. Aham. Existem outras variáveis também, mas a temperatura é um fator muito importante. Então, a fabricação de sensores de temperatura entra diretamente ligado à qualidade do produto que o meu cliente vai fabricar. Seja, por exemplo, um combustível, seja um produto alimentício, né, que ele vai estar desenvolvendo, tá? Nós temos também, se você me permite falar da parte de nível, Claro. né? A parte de nível já é uma outra variável que existe num processo fabril, que além de você controlar a temperatura, você controla o nível também. Por que se controlar o nível? No nível, você tem a questão do controle do processo, de quanto você tem dentro do teu tanque, dentro de um reservatório, como entra a área de segurança também.
Por quê? Imagine quando você está trabalhando com água, Uhum. é um produto teoricamente simples, né? Mas a gente que mora numa casa, a gente sabe o impacto que uma caixa d'água, quando vaza, dá um problema. Uma infiltração de Uma parede. infiltração de parede, alguma coisa. Aham. Lá dentro da nossa caixa d'água existe um sensor de nível que bloqueia isso, mas quando ele falha, dá esse tipo de problema. No caso é aquela A boia. a boia, né? Esse é um equipamento simples, Simples. mas é um instrumento Mas de sem controle ele, de nível. dá um prejuízo. Mas sem ele, você pode ter um prejuízo grande. Aham. Tanto no bolso, né, porque você não controlar. E aí a gente entra numa questão de nível, de você controlar nível de combustíveis também, ou de produto alimentício líquido, né? Aham. Vou dar um exemplo, por exemplo, etanol. Né? A gente trabalha com etanol, o etanol não é só para carro, ele é para indústria também, né? Uhum. Gasolina, Uhum. né? Ou então algum produto químico também que existe, né? A gente tem clientes nossos que trabalham com produtos químicos que precisam ter um controle tanto do volume quanto a segurança de que aquilo não vai transbordar, Uhum. né? A parte que interessa na parte de segurança não é só para segurança pessoal, é para segurança da natureza também. Sim. Porque alguns produtos desses, quando transbordam, eles vão ter impacto sério no meio ambiente. Então, até nisso entra essa questão da proteção de nível, entendeu? Que é a parte que a Alutal também fabrica, vários tipos de sensores, no sentido de controlar o nível para que o cliente tenha segurança na operação diária, entendeu? E que não precise ter um ser humano controlando aquilo visualmente, tá? Uhum. Então vocês produzem equipamentos muito delicados, né? São coisas assim, num tamanho, proporção maior, mas também tem uma delicadeza muito grande, porque se um reservatório está embaixo da terra, está enterrado, vocês têm a preocupação de que se tiver uma rachadura, pode ir para a natureza embaixo. E se for em cima, pode causar, sei lá, um acidente e invadir casas, essas coisas. Então, assim, como que vocês avaliam toda essa delicadeza desses produtos de vocês? Muito boa pergunta. E exatamente isso. Existe uma preocupação muito grande com a qualidade do produto e dos componentes eletrônicos que são construídos nos nossos equipamentos. Uhum. Né? Por quê? Como você até antecipou, se ele é um tanque que está enterrado, você não tem a questão visual dele. Uhum. Então, como é que a gente sabe quando aquele tanque está com algum problema e ele está vazando para o lençol freático, contaminando a água, Uhum. entendeu? Então, isso é um sensor de nível, nesse sentido, ele tem que te dar muita segurança. Aí a importância de você estar fazendo uma fabricação de qualidade e que sejam, seguem normas internacionais de construção. Os nossos equipamentos hoje, além deles seguirem normas internacionais, eles também seguem um padrão de qualidade aonde certos componentes dentro do equipamento necessitam ter uma redundância. Para que, se esse equipamento falhar, ou esse componente eletrônico dentro de um equipamento, seja de temperatura, de nível ou vibração, né, ele possa continuar funcionando. Existe uma classificação de segurança de equipamentos que são denominados, por exemplo, SIL 1, SIL 2, que são um nível de integralidade de segurança. Uhum. Né? Tá em SIL, está em inglês. Então a gente tem equipamentos que vão desde SIL 2 até SIL 3, que dão essa segurança para o cliente, dependendo do processo dele, essa exigência de segurança é muito importante. Então, além deles serem delicados, como você disse, né, porque eles são delicados no sentido de detectar rapidamente qualquer problema que o Por cliente menor que tenha, seja, né? por menor que seja. Eles também têm que ser robustos. Aham. Por quê? Porque a atmosfera que ele está também é agressiva, né? Então, por exemplo, não é só a questão marítima, né? A questão química também dos gases que se desprendem ali no processo e que podem atacar uma eletrônica de um equipamento. Então, existe essa preocupação também.
tá? Então, assim, eu vejo que vocês trabalham com dois lados, né, muito distintos. Tem que ser muito sensível, mas também tem que ser robusto. E eu acho que nisso aí a tecnologia entra muito forte. Exato. Ela entra da seguinte maneira, ela tem que trabalhar em conjunto. Aham, O equipamento tem que ser robusto, porque é um equipamento que tem um custo agregado alto e você não troca ele todo ano. aham, Então você precisa ter uma durabilidade. As normas internacionais exigem que esse equipamento tenha uma durabilidade, né? A gente fala de, por exemplo, os padrões europeus, que são os mais exigentes, e é onde a gente também trabalha forte, né, nessa parte de equipamentos. Então a gente entra com a robustez uhum, e também entra com essa delicadeza na medição na mínima variável, como você disse, a mínima ponto variável ali, a gente consiga detectar. Eu vou te dar um exemplo, né? Na parte de terminais, a Lutal também trabalha na parte de terminais de combustíveis, aham, né? E a gente produz equipamentos que têm uma precisão de menos de 1 milímetro. Então, por que isso? Porque aí a gente começa a trabalhar já com dinheiro aí. Já trabalhar com o dinheiro do cliente, que é o quê? É o estoque. Então, vamos dizer assim, né? Falando da caixa d'água de casa aham, que aham. vazou um pouco, a conta da água subiu um pouquinho, a gente já reclama. Agora, pensa num cliente que tem um tanque de 10 milhões, de 20 milhões de litros, ele perder 1 milhão, aí você pega o preço do combustível, o quanto não representou de perda isso, né? Então, existe essa delicadeza que você fala, Aham, que a gente chama de precisão, aham. né? Os equipamentos precisam ser máxima de precisão para atender, seja na variável de temperatura, como a de nível, como na variável de vibração também, tá? E no caso, assim, dos terminais de combustíveis, do gás, como Hum, que funciona? Na parte de gases, quando a gente fala de monitorar a parte de gás, ele precisa estar líquido Uhum, para entendi. fazer a parte de nível. Aham, Então, entra a questão de aumentar o risco já da aplicação, porque um gás pressurizado, ele é altamente explosivo. uhum, Então, tanto o equipamento do cliente que está armazenando esse gás, como o nosso equipamento, eles têm que estar juntos no mesmo pensamento de segurança. aham, E depois, no mesmo pensamento, delicadeza na precisão de medição, tá? A Lutal, ela tem também uma divisão de analítica de gases e líquidos, uhum, que entra na questão de segurança e medição de gases na forma gasosa mesmo, que uhum. seria o quê? São detectores que são instalados na planta e que, no primeiro vazamento que tenha de um gás, esses sensores, através de luz ou através de composição química, eles conseguem detectar esse vazamento e informar uma sala de controle ou cliente em geral que está tendo um vazamento Aham, e que ele pode ou não desligar a máquina ou controlar, ou ele pode deixar isso de forma automática, uhum, porque existem processos que não se admite nenhum erro. aham. Então, o primeiro vazamento que ocorra, ele já manda desligar a máquina, para que você tenha essa segurança. E isola a área, porque você a gente nunca pode esquecer que a gente tem seres humanos trabalhando próximos. Sim. Então, a primeira coisa que esses sensores tendem a proteger é a pessoa. Aham, Aí depois vem o patrimônio do cliente, uhum, né? Então, outra parte que entra, que a Lutal trabalha, é na parte de sensores que a gente fala para a área analítica, que seria o quê? Essa parte que eu estou te falando de detecção dos gases, uhum, mas também do controle da qualidade de alguns gases, porque são gases que são utilizados na fabricação de algum produto do cliente e que precisa ter uma qualidade, ou uma análise de oxigênio, né? Por exemplo, na parte de geração de vapor, que é uma coisa muito importante dentro de uma indústria.
porque ela usa o vapor como forma de energia, né, para gerar turbinas. A Lutal tem equipamentos, ela trabalha na parte de equipamentos e sempre procura se desenvolver na análise desse vapor. A princípio parece ser uma coisa simples, mas um vapor, né? Por exemplo, em casa tem um vapor, mas existe a qualidade do vapor. E a qualidade do vapor faz uma máquina ter um desempenho melhor ou pior, ou ter um risco de acidente maior ou menor, né? Entendeu? Então tem essa a divisão da parte de analítica da Lutal, também que vem em conjunto com a parte também de proteção de toda uma planta do cliente, né? Então, em resumo, nós falamos aqui da parte de nível, nós falamos da parte de temperatura, nós estamos falando da parte de analítica, da parte de terminais de combustíveis, na onde a gente tem equipamentos de alta precisão, né? Entendeu? Só não falamos ainda um pouco da parte de sensores de vibração, né? Mas podemos falar. Podemos? Podemos, claro que podemos. Então, a parte de sensores de vibração é uma outra área que a Lutal também trabalha. A Lutal, ela é fabricante de equipamentos de sensores de vibração. E vibração, assim como temperatura é uma variável do processo e nível é outra variável, vibração é uma outra variável. Uhum. O que é importante monitorar uma vibração? Vibração, ela detecta quando o equipamento está bom, está ruim ou está ficando ruim, né? Então, em um exemplo, né, que eu posso te dar é de um carro, né, que a gente tem. Quando você compra um carro zero, ele é o melhor carro do mundo, sim, né? Aliás, o melhor carro do mundo é o carro pago. Esse é o primeiro. É esse aí. Depois vem o carro zero. E ele não tem nenhuma vibração. Então você anda que é um conforto. Sim. Depois de 5 anos, ele já não tem esse conforto todo. Ele começa a ter ruídos. O ruído é uma vibração. Sim. Então essa vibração, ela começa a aumentar até o momento que você tem que parar. Então, a vibração é utilizado, e esses sensores que a gente instala nessa máquina, eles começam a monitorar a vibração desde o zero até o ponto em que o fabricante determina limite. Então eu posso, vamos supor, falar para você assim, olha, um carro, ele tem uma vibração de 1G e pode chegar até 5Gs. O fabricante estabelece, porque os cálculos da engenharia já estabeleceram isso. O nosso sensor só vai falar para ele assim, está bom, e ao longo dos anos, como vai se comportando. Então você consegue fazer uma curva de tendência da forma que você consegue falar assim, olha, essa máquina ela vai dar problema daqui a um ano. O cliente tem previsibilidade em parar essa máquina, fazer uma manutenção mais barata do que se ela quebrasse. Então, usando o mesmo exemplo que a gente usa do carro, se você faz uma preventiva no carro, ele é muito mais barato do que você fazer uma corretiva, né? E existe um âmbito da área de vibração que fala de manutenção preditiva, que é são análises que são feitas e esses sensores que a Lutal fabrica são instalados na máquina para que se gere dados, para que ela analise esses dados e possa ter previsibilidade na manutenção, tá? E é muito melhor a gente fazer só um acerto do que ter que refazer o motor, né, Marcelo? Sempre. E, e nesse caso, a previsibilidade de vocês faz a manutenção ser muito mais distante, não tem que ficar... Como que funciona a manutenção? Já que vocês trabalham até com uma margem, né? Margem de previsão, para não ter que dar manutenção direto. Como que funciona essa manutenção de vocês? Tá. Quando a gente fala de manutenção, nós, por enquanto, falamos só da parte de manutenção, não falamos da parte de segurança também, né? Que eu acho que você percebeu que sempre tem o foco dos equipamentos também na parte de segurança patrimonial e pessoal. Quando a gente fala de uma máquina, a gente está falando de máquina que custam milhões. Então, você não consegue
parar uma máquina dessa do dia para a noite, muitas vezes. Tá? Nós temos exemplos aqui de empresas grandes, como a Vale, como a Petrobras, que existem turbinas, que existem geradores, e vamos supor, também a companhia elétrica, por exemplo, que é um ponto mais sensível para a gente. Se a gente não tem energia elétrica, isso impacta muito na nossa vida. Sim. Então, a manutenção, ali se preza o quê? Você ter uma previsibilidade de pelo menos um ano antes para que você possa parar essa máquina. Por quê? Você comprar a peça com o tempo, e essa peça não é fabricada às vezes em 1 mês, 2 meses, ela demora tempos para fabricar, são peças grandes, então ela demora às vezes 6 meses, 1 ano para ser fabricada. E é uma peça tão cara que também o cliente não pode falar, vou comprar essa peça e colocar no estoque, quando quebrar eu vou lá e troco. Quem gasta, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Se a gente sabe que o carro da gente, uma hora, vai dar problema no pneu porque ele desgasta. Sim. Por que que a gente já não compra o carro e já compra o pneu reserva, né? Então é por isso, é um dos exemplos. Eu não vou gastar um dinheiro agora, porque manutenção é dinheiro. Você gasta dinheiro com manutenção. E tem manutenção que é muito barata, tem manutenção muito cara. Máquinas rotativas, geralmente, são muito caras as manutenções. O que a gente proporciona para o nosso cliente é que ele tenha essa previsibilidade para que ele possa saber que ele vai gastar esse dinheiro em tanto tempo. E que ele possa colocar isso no budget dele de manutenção. Então ele sabe que, vamos dizer, ele comprou uma máquina agora, ele sabe que daqui 5 anos, ele monitorando a vibração, ele falou, daqui 5 anos eu vou trocar essa peça, que pode custar 30%, 40% de uma máquina. Né? Então é assim que funciona. Então o que a gente proporciona com sensores de vibração, que a Lutal sempre tenta preservar, é a qualidade do produto e a qualidade financeira para o nosso cliente, para que ele tenha previsibilidade nisso. E entrando na questão também da segurança, porque quando a gente fala de uma máquina, ou seja, de um tanque, ou seja, de um sensor de temperatura, tem o lado da segurança. Porque as pessoas que estão em voltas ali, elas podem sofrer danos em função de uma máquina que pode ter dado um problema, né? Então tem essa questão da segurança. Então quando você faz um monitoramento, seja de uma variável, como por exemplo, nós estamos falando agora da vibração, você está protegendo pessoas e você está protegendo o patrimônio também. O patrimônio é o quê? Quando uma máquina dá problema, ela não dá problema só na máquina, ela não quebra só um pedaço. Ela tem toda uma instalação em volta que pode ser impactada, entendeu? Então você tem a máquina, mas você tem uma tubulação que está ligada a essa máquina, você tem cabeamento elétrico que está ligado a essa máquina, entendeu? Então tudo isso entra nessa questão e nessa análise de aplicabilidade dos sensores, seja parte de nível, parte de vibração, a parte de temperatura, o monitoramento de estoque de um cliente, de combustíveis, né? Entendeu? E falando assim, nessa feira de 2026, quais são as expectativas da Lutal para essa feira com tanta tecnologia, com tanta inovação, com tanta novidade? Tá. Olha, o que a gente espera da feira já é o 2º ano que a gente vem participando, queremos participar todo ano. Isso aí. E grande expectativa para a gente é que a gente possa demonstrar os equipamentos que a gente tem como uma solução para os nossos clientes, principalmente uma solução técnica de alta qualidade, e para que a gente também possa compartilhar com ele, adquirir novos parceiros, com todas as tecnologias que a gente tem, e também escutar os nossos clientes até numa possível melhoria que a gente possa fazer em nossos produtos. Então esse é o foco, e voltando sempre para que esse processo de ter parceiros, trabalhar com parceria com os nossos clientes, no intuito de um desenvolvimento em conjunto, né? A gente sabe que a gente desenvolveu bastante, a empresa está muito sólida, a gente tem alta tecnologia, a gente
tem parceiros hoje no mundo todo. A gente tem, lembrando assim, parceiros americanos, franceses, alemão, Índia, China, né? Então, hoje, até no o mundo lá fora, esses países enxergam a Alutal como uma empresa de soluções tecnológicas para o mercado brasileiro. Tá? E o que a gente espera é compartilhar isso com os nossos clientes aqui, né? E com essa flexibilidade que a Alutal tem de trabalho. Tá bom? O nosso tempo já vai se acabando. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação e que você feche bons negócios, né? Eu agradeço a oportunidade também e quero deixar um recado a todos aqui para que venham visitar a Mac Show, porque o stand tá bonito aqui, todos os stands, a estrutura é muito confortável e é um evento que é a primeira vez que eu estou vindo, né? A Alutal participa outras vezes e eu fiquei encantado realmente com a estrutura e tudo que ela está podendo proporcionar para a gente aqui da Alutal. Obrigado.